Olá pessoal, aqui é o professor Roldão Araújo para gravar mais um vídeo. E nele eu vou dar sequência ao projeto estrutural de uma casa térrea, que foi exatamente o projeto que iniciamos no vídeo anterior. E nele eu vou estar mostrando a modelagem que nós vamos adotar para a estrutura, configurações de materiais, configurações do solo para definir então a pressão admissível lá no dimensionamento da sapata, entre outros. Então vamos para o vídeo. Bom, aqui nós temos o projeto estrutural da casa térrea, uma sequência então do anterior, foi aqui que nós paramos. O primeiro passo que nós vamos dar é vir aqui na aba superior modelo e nós temos a opção de deixar as ligações das vigas semi-rígidas, rotuladas ou engastadas. O default do programa, ele automaticamente considera todas as ligações engastadas. Mas nós vamos fazer o seguinte aqui. Nas ligações entre vigas e pilares, nós vamos definir essa ligação sendo semi-rígida. Nas ligações entre viga a viga, ou seja, a viga 10, por exemplo, está se apoiando na viga 1, e podemos considerar essa ligação sendo uma ligação rotulada. Com qual a intenção? De não gerar um esforço de torção para a viga que dá apoio à viga 10, sendo então a viga 1, né? Nós temos algumas maneiras de fazer isso. Uma delas é, vem aqui na opção viga semi-rígido, seleciona a viga em questão e depois vai lá para a ligação que a gente quer, semi-engastar, clicou, automaticamente mudou o tipo de ligação. Isso aqui é semi-rígido. Da mesma forma acontece para o caso de rótulo, liberar o giro. Novamente, seleciona a viga e vem no nó onde nós queremos rotular. Então, nesse caso aqui, nós temos uma viga rotulada apoiada numa outra viga. Nós também podemos fazer essa aplicação para o pavimento inteiro, considerando então ligação viga pilar semi-rígido e apoio e viga rotulada. Como a gente faz isso? A gente vem aqui aplicar vínculo, é uma maneira mais automatizada. E podemos definir aqui, ó, nó extremo ligado em viga, rotular. Nó extremo ligado em pilar, semi-rígido. Nó interno ligado em pilar, semi-rígido. O restante não nos interessa. Pavimento inteiro, sim. Ou nós podemos selecionar todos os 3 pavimentos ao mesmo tempo e dar OK. O que vai acontecer? Todas as ligações que nós estabelecemos lá, automaticamente são criados os tipos de ligações conforme nós estabelecemos. Sempre é bom visualizar se de fato aconteceu como a gente estabeleceu lá na aplicação, né? Então, nós temos aqui a viga 11, apoiada na viga 2, sendo rotulada. Viga 10, apoiada na viga 1, também sendo rotulada. Se a gente for para o pavimento cobertura, também nós temos aqui as ligações conforme nós definimos. Então é uma maneira de modelar automatizada, né? E aí também podemos verificar o pavimento platibanda. Está conforme nós estabelecemos. Pronto. Mas tem um detalhe. Para que de fato a gente estabeleça aqui o nó semi-rígido, é interessante que a gente venha aqui na aba superior estrutura, projeto e análise. E aqui a gente tem a opção, ó, redução no engaste para nó semi-rígido. 15%. Nesse caso, a 6118 estabelece que para estruturas de nós fixos,
nós podemos chegar até 25% dessa semi-rigidez, né? Aliviar essa ligação engastada em 25%. No caso de estrutura de nós móveis, essa limitação é os 15%, conforme vem no default do programa. Então a gente vai lá e altera para 25%. Da classificação de estrutura de nós fixos é onde o gama Z tem um limite de até 1.10. Para a estrutura de nós móveis, o gama Z então é acima de 1.10. No nosso caso, como é uma estrutura térrea, provavelmente o nosso gama Z não vai ultrapassar 1.10. Portanto, a gente já estabelece aqui como sendo uma estrutura de nós fixo com gama Z até 1.10. E nesse caso, os 25% é possível. Na sequência, a gente dá OK. Pronto. Definimos as ligações entre os elementos. Na sequência, é interessante agora a gente configurar o dimensionamento de sapata. Então, aqui a gente pode estabelecer sendo o solo arenoso ou coesivo, isso vai depender do tipo de solo, vamos considerar aqui arenoso. Pressão admissível, nós vamos alterar aqui conforme um laudo de sondagem que nós vamos pegar aqui como exemplo. Peso específico do solo, 1.600 kgfm por metro cúbico, ângulo de atrito 30, redutor do atrito 0,67. Isso aqui ninguém vai mexer. A única mudança que nós vamos fazer está aqui na pressão admissível do solo e também com relação às dimensões da sapata. Nós vamos considerar aqui lado maior e inferior. Nesse caso não vai ultrapassar 2 metros, né? Então nós vamos estabelecer aqui sendo até 200 centímetros. Bom, qual vai ser então a pressão admissível do solo? Está ligado diretamente ao perfil geotécnico desse solo. Vamos supor, para esse caso, nós temos um perfil de sondagem conforme ensaio SPT, e aqui nós temos o número de golpes finais para cada camada. Então, nós vamos pegar a uma profundidade de 12,45 o número 9, que são 9 golpes, os 30 centímetros finais, 13 logo abaixo e o 16. E aí nós vamos definir a pressão admissível do solo, conforme a imagem. Nessa imagem nós estamos vendo uma simulação considerando a posição de uma sapata a uma profundidade de 1,5 metro, e vamos supor que esta sapata tem uma medida, um lado maior, né, uma dimensão maior de 2 metros. E aí, de acordo com o perfil do solo, nós vamos estabelecer que a profundidade Z, que é então a consideração do bulbo de pressão, sendo 3 metros. Por quê? Vamos pegar uma equação aqui. Essa profundidade, o Z, vai ser 1,5 vezes o L, sendo a maior dimensão da sapata. Então vai ficar 1,5 vezes 2, ou seja, vai ser 3 metros, que é o apoio da sapata após escavação. Então nós temos as medidas referente ao índice de SPT, os 30 centímetros finais, a 1,45 metros, nós temos aqui 6 golpes. Mas nós não vamos pegar esse número porque a sapata vai ficar numa camada logo abaixo. E aí nós vamos estabelecer sendo 9, 13 e 16. Se a gente pega esses 3 números e adota a média, nós temos 12,67. Mas nós podemos ser um pouco mais conservadores. Ao invés de pegar as 3 camadas, nós vamos pegar somente 2. Tendo em vista que a última camada tem uma medida, o número de golpes, muito acima em relação à primeira, que é 9. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos adotar a média entre as duas, sendo 9 e 13. 9 e 13, a média vai ser 11.
Como é que a gente determina então essa tensão admissível do solo? Nós vamos pegar 11, que é o NSPT, vamos dividir por 5 e o valor vai ser 2,2 já na unidade em quilograma-força por centímetro quadrado. Esse é o valor que nós vamos considerar no dimensionamento da sapata. É uma forma de apenas fazer uma demonstração e não estabelecer um número qualquer. Voltando para cá, nós vamos então aqui sendo 2,2 kgf por centímetro quadrado. Na sequência, nós vamos para configurações de materiais e durabilidade. Aqui nós vamos estabelecer sendo a aplicação para o projeto inteiro, considerando os 3 pavimentos, a classe de agressividade ambiental 2, considerada moderada, zona urbana, dimensão do agregado 19 mm, sendo brita 1, controle rigoroso, ninguém vai ativar, considerar a redução no cobrimento das peças com FCK acima do requerido para a classe de agressividade. Aqui é interessante deixar, porque nós vamos definir aqui sendo 30 MPa a resistência à compressão, característica do concreto. E desta forma, a gente pode reduzir em meio centímetro os cobrimentos, tanto para vigas, pilares, lajes. Na sequência, a gente pode vir aqui em bitolas de aço para a viga, a armadura longitudinal. Vamos definir aqui como o mínimo 8,0 mm, máximo 20 mm, transversal mínimo 5,0 e máximo 10 mm. Pilares, no mínimo 10,0 e no máximo 20 mm. Pode ser um diâmetro maior, mas aqui nós vamos estabelecendo sendo 20. Transversal, no mínimo 5,0 e no máximo vamos deixar 10 mm. Lajes, 5,0 o menor diâmetro, 10 o maior. Transversal não vai existir, vamos dar OK e na sequência OK. Bom, e na sequência a gente vai para o processamento da estrutura. Se tiver a necessidade de fazer alguns ajustes nas configurações do projeto, a gente vai fazer, mas vamos deixar para depois, tá? E aí nós vamos aba superior estrutura e vamos processar a estrutura. Vamos ativar aqui a análise estática, dimensionamento dos elementos, determinação dos deslocamentos do pórtico, determinação do deslocamento das lajes, e aí vamos dar OK. Está processando, agora é aguardar um pouco para que a gente possa verificar se existe algum erro. Mas ele construiu o modelo estrutural, ele processou conforme nós definimos, e aí é interessante a gente vir aqui em resultados. Em resultados, nós temos algumas informações interessantes, como por exemplo, deslocamento horizontal, todos eles estão dentro do limite. Gama Z, nós estamos aqui com, na direção X negativo, 1,12. Isso aqui não é interessante, isso está mostrando que a estrutura precisa enrijecer um pouco mais na direção X. Nós podemos fazer isso e aí vamos dar OK. Bom, primeiro passo, para que a gente possa fazer uma análise prévia, né, antes de concluir toda a parte de dimensionamento das peças, é visualizar o pórtico unifilar. A gente vem aqui, clicou e nós já estamos visualizando as deformações das peças. Os deslocamentos que nós estamos visualizando conforme gráfico é exatamente o que está acontecendo. E os 50 é apenas uma visualização em termos de aumento dessas deformações, desses deslocamentos, né? E a gente já pode avaliar inicialmente que nós temos aqui deslocamentos grandes, né? Naquela
situação onde nós temos uma viga apoiada numa outra viga. E aí a gente precisa resolver, né? Bom, também nós podemos vir aqui em croquis do térreo. É interessante a gente avaliar desde o pavimento térreo e vamos pedir aqui para visualizar a janela de dimensionamento de pilares. O que nós estamos visualizando é que não existe nenhum pilar com problema. Todos os pilares foram dimensionados. Se tivesse algum problema, estaria na cor vermelha, né? Saindo de pilares, vamos para vigas. E em vigas, também todas as vigas foram dimensionadas. Sapatas também. No pavimento, cobertura, a gente vem aqui também em estrutura e visualiza a laje, a janela de dimensionamento de laje. Percebam que a laje 4 e a laje 3, elas estão na cor vermelha. Tem algum problema, né? E aqui já deixa evidente qual o erro. Erro D33, detectada a necessidade de armadura de cisalhamento. A gente precisa ver o que é isso. Na platibanda, nós temos aqui as vigas da platibanda e vamos verificar o dimensionamento delas. Nenhum problema, todas as vigas foram dimensionadas. Assim como os pilares, né? Todos eles dimensionados. Bom, mas como a gente precisa também considerar o estado limite de serviço, é importante que a gente visualize as flechas. Então a gente vem aqui em estruturas, no pavimento térreo, podemos pedir para visualizar então os deslocamentos referente às vigas desse pavimento. Clicou e aí nós temos alguns avisos aqui, ó. Flecha excessiva, viga V1, viga V10 e viga V11. Então elas estão com flechas excessivas e a gente precisa resolver essa situação aqui. Como vamos fazer isso? Tem algumas formas de resolver. Podemos adotar um pilar nesse encontro de viga-viga, ou podemos aumentar a altura da viga V1. Se a gente resolve o deslocamento da viga V1, automaticamente resolvemos também o problema da viga V10, já que fica evidente que o problema do deslocamento da viga V10 está exatamente no apoio, que é a viga V1, né? Da mesma forma, a gente tem como resolver o caso da viga V11. Vamos precisar tomar uma decisão, mas nós vamos fazer um outro vídeo para não deixar esse muito longo, né? Então, na parte 3, nós vamos resolver todos esses problemas que estão aparecendo nessa primeira análise. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, ativa o sininho para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.